Amém. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Você que veio para ouvir a palavra de Deus nesta noite, abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 51. Salmos 51, versículo 10 ao 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Amém? Pessoal, eu quero pedir para não ficar lá fora, viu, gente? Fiquem para dentro aqui e tal. Quem puder ficar nas cadeiras, os diáconos que ficam às vezes olhando o carro, as motos, pode ficar na porta, até porque está bem climatizado aqui dentro, né, igreja? Amém? Glória a Deus. Está fresco aqui dentro? Glória a Deus, né? Igreja, nós estamos aqui, neste mês de março todo, falando sobre cura e libertação, e esses versículos, este capítulo em especial, e também o capítulo 32 de Salmos, é um salmo de Davi, aonde ele confessa o seu pecado, aonde ele expõe aquilo que ele cometeu. Aqui, nesse capítulo inteiro, do capítulo 51 de Salmos, ele está falando e pedindo perdão a Deus sobre um adultério. Ele havia adulterado com a esposa de Urias. Ele havia se deitado com uma mulher casada. E para encobrir o seu pecado, porque ela engravidou, para encobrir este pecado, ele manda Urias para a guerra, coloca Urias na frente dos batalhões e Urias morre. E então um profeta, ele esconde tudo, traz Betseba para dentro da sua casa, porque agora ela é viúva, e ele encobre todos aqueles pecados, tudo aquilo que ele cometeu. Mas Deus manda um profeta chamado Natã, e ele chega para Davi e fala assim: havia um homem que tinha muitas ovelhas, e um outro que tinha uma só ovelhinha. Ele amava tanto essa ovelhinha, porque ela era a única, que essa ovelhinha dormia na sua cama, ao seu lado. Ele cuidava muito bem dela, por ser única. E vindo um amigo daquele homem que tinha muitas ovelhas, passar alguns dias na sua casa, este homem poderoso, em vez de pegar uma das suas ovelhas, matá-la e fazer um banquete para o seu amigo, ele foi lá e buscou a única ovelha daquele homem, a ovelhinha que ele cuidava, que ele guardava, que dormia até na sua cama, matou e ofereceu para os seus amigos, e ele ficou sem aquela ovelha. Então Davi fala assim: o homem que fez isso é digno de morte, ele tem que morrer imediatamente, e ele tem que restituir essa ovelha que foi tirada dele 4 vezes mais. Tem que restituir 4 vezes mais. Então Natã vira para Davi e fala: o homem que fez isso foi você, porque você tem um harém cheio de mulheres, você tem várias esposas, e você foi lá e adulterou com a única esposa de Urias. Você foi lá e se deitou com a mulher de Urias. E no mesmo momento o rei Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, rasga suas vestes, pede perdão para Deus, se arrepende, clama pela misericórdia do Senhor. Este é o capítulo 31 de Salmos, e a Bíblia fala que imediatamente Deus fala para Natã: fala para ele que ele não vai morrer, porque Davi deu a própria sentença. Vocês entenderam? Quando ele falou: este homem digno de morte tem que restituir 4 vezes, ele deu a própria sentença dele. Então Deus fala assim: pode falar para Davi que eu perdoo o pecado, ele não vai morrer, mas ele vai restituir 4 vezes aquele homem que foi morto. Ele vai restituir 4 vezes esse pecado. E nós sabemos que morre então o filho com Betseba, essa criança morre. Ela nasce, fica alguns dias viva, Davi fica ali em oração e em jejum, mas passado alguns dias ele vem a falecer. Depois Absalão faz uma conspiração e estrupa a própria meia-irmã, chamada Tamar, e o irmão dela
Na verdade, quem estrupou Tamar não foi Absalão. Absalão matou o irmão que estrupou Tamar, e assim morre o segundo filho de Davi, e depois, que era Minom, depois morre o terceiro filho de Davi, que também numa guerra lá morre, e por último, quando Davi estava no leito de morte, já bem velho, Davi fala para Salomão: aquele seu irmão pode tentar tomar o seu reino, então fica esperto com ele. E aí um tempo depois, o próprio Salomão vai lá e manda matar o quarto filho de Davi, também irmão de Salomão. 4 filhos de Davi morrem. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa história, igreja? Isaías 59, na verdade, versículo 2, fala que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. Isso é o que nos separa da presença de Deus. Só que nós estamos vivendo num momento da nossa história, como eu sempre falo e eu sempre repito isso, culto após culto, porque a palavra de Deus, ela diz que nós temos que pregar ínti e fora de tempo, em tempo e fora de tempo, a palavra até inculcar na cabeça das pessoas, que esse mundo que nós estamos vivendo está tornando o pecado uma coisa normal, está fazendo com que o pecado seja uma coisa normal. Mas na verdade o pecado traz consequências, o pecado traz problemas, traz situações na nossa casa, que se nós não nos atentarmos, nós vamos padecer. E aqui nesses 3 versículos que nós acabamos de ler, no versículo 11 para ser mais exato, ele pede uma coisa para o Senhor, ele fala: não me lances fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença. Por quê, igreja? Porque muitas vezes isso aconteceu. Eu quero ler com vocês o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 16, para vocês entenderem. Hebreus 12, capítulo 16 e 17. Ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Todos conhecem essa história. Esaú vinha vindo de uma caça, estava muito faminto, com muita fome, porque ele demorou para conseguir a sua caça. Jacó estava lá com um guisado de lentilhas pronto, e então Esaú fala: me dá um pouco deste guisado, porque eu estou morto de fome. E Jacó, na sua astúcia, fala: eu dou, desde que você me prometa que eu tenha o direito de primogenitura no seu lugar. E então Esaú fala a seguinte frase: o que me adianta o direito de primogenitura se eu morrer de fome? Eu vou dar logo esse direito para ele e vou me saciar minha fome. E ele comeu, e ele pensou que aquilo era normal, mas a Bíblia no livro de Hebreus fala que ele profanou. O que ele fez, igreja? Ele tornou aquilo que era santo, que era um mandamento de Deus, o direito de primogenitura, como uma coisa normal. E aí o que aconteceu? Ele foi lançado fora. Ele foi tirado daquela situação de ser o primogênito na casa do seu pai, e depois ele buscou aquele direito, orando, ele buscou aquele direito e não se achou lugar. Por quê? Porque ele profanou aquilo que é santo, aquilo que é verdadeiro. Todos os meses nós ceiamos aqui na igreja, e todos os meses nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 25, e lá no versículo 30 ou 31, não me lembro agora, fala assim: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem, muitos que já morreram. Por quê? Porque tem feito da casa do Senhor um lugar profano, tem feito da casa do Senhor um lugar qualquer, tem profanado a casa do Senhor com os seus pecados, com as suas escolhas erradas. Ah, mas é normal, hoje as igrejas não proíbem mais, hoje as igrejas não pegam tanto no pé.
Pega sim, igreja. Ainda tem igreja que fala que o pecado é pecado, que a fornicação é fornicação, precisa acertar o casamento. Mas as pessoas continuam fazendo aquilo que é santo, profano. Davi sabia que isso traria problema para ele. Davi sabia que ele poderia perder a intimidade com o Pai. É por isso que na oração ele fala: não me lances fora da tua presença. Outro que teve problema foi os escribas. Vamos ler em Marcos capítulo 3. Abra comigo Marcos capítulo 3. Mateus, Marcos, Lucas e João, o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 20. E foram para uma casa e fluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios ele expulsa demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas. Olha só, igreja. Eles falaram assim, os escribas falaram: ele está doido, ele está endemoniado. Eles estavam falando do Cristo, do próprio Jesus, o próprio Filho de Deus que estava andando na terra, fazendo sinais, maravilhas e milagres que nunca ninguém tinha feito. Inclusive ressuscitando mortos, que era algo que nunca tinha acontecido. E eles falam assim: ele faz isso porque ele está endemoniado. Aí Jesus fala: o que vocês disseram? Vem cá, chama todos eles. E então ele conta uma parábola. Vamos lá. 23, chamando-os para si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não subsiste. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente e então roubar a sua casa. Na verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, entendam bem, ele está dizendo assim, eu tenho condições de perdoar pecados e blasfêmias, ou seja, aquilo que você comete ou aquilo que você fala, eu tenho condições de perdoar, mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Sabe o que ele estava dizendo, igreja? Vocês que disseram isso agora e que concordaram com o que foi dito, não tem salvação mais. Vocês podem buscar com lágrimas, como Esaú fez, não vão alcançar. Vocês vão pagar o preço do inferno, por causa das palavras que vocês disseram. Ou seja, vocês estão nesse exato momento sendo lançados fora da presença do Pai. O meu sacrifício, lógico que ele não tinha morrido ainda, mas o meu sacrifício que será feito na cruz, para vocês não vai valer. Nós vimos que Esaú pecou por ações, ele profanou aquilo que era santo. E nós vimos que os escribas e fariseus pecaram por palavras, por falar asneira, por falar bobeira. Como diz o outro, se você não tem uma coisa boa para falar, fica quieto. Porque lá em Provérbios está escrito, até um louco, com a boca fechada passa de sábio. Mas na hora que ele abre a boca, você vê que ele é louco, que ele é perturbado. Igreja, esses escribas falaram o que pensaram e não imaginaram que seriam tirados, lançados fora da presença do Senhor. A Bíblia fala, e nós sabemos, e todos os crentes sabem disso,
que há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Aí os caras, mas qual são para a morte? Ou seja, qual que tem a condenação eterna? O único que nós sabemos é o pecado contra o Espírito Santo. Ai, pastor, mas eu não peco contra o Espírito Santo. Será? Quando você fala mal de um pastor? Quando você põe em dúvida a vida de um irmão cristão? Cuidado, porque às vezes quem está agindo na vida da pessoa é o Espírito Santo. E você está falando e pecando por palavras. Eu vou dar um exemplo para vocês, nem tinha colocado aqui e vai pegar um pouco de tempo, mas vou dar um exemplo para vocês. Se o Oséias, que está aqui na Bíblia, que todos já leram algum dia, se o profeta Oséias, um dos profetas menores, vivesse no nosso tempo, na nossa igreja, muitos iriam falar mal dele. Sabe por quê? Deus deu uma ordem para ele. Alguém lembra qual que era a ordem para Oséias? Case-se com uma prostituta. Vai lá na zona, busca uma mulher, a pior safada que tiver lá, e casa com ela. E o profeta, o homem de Deus, o cara que profetizava em Israel, andando de mão dada para cima e para baixo com uma prostituta. E se nós víssemos, igreja? Você viu o pastor? Porque hoje para as nossas vidas não é profeta, é pastor, né? Casou com uma prostituta. Onde já se viu isso? Ele está endemoniado, só pode ser. Só que quem mandou? Deus. Quem falou para ele casar? Deus. Igreja, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você muitas vezes quer palpitar, quer dar a tua opinião. Você pode ser lançado fora da presença do Senhor. Outra pessoa que foi lançada fora, vamos ler aqui Lucas, capítulo 13, versos 22 ao 30, Lucas 13, 22 ao 30, e percorria cidades, aldeias, ensinando-os, caminhando para Jerusalém, e disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita. Vou falar o que é porta estreita para a igreja hoje, para nós entendermos, igreja. Não adultere, não cometa fornicação, não se embriague, não seja dado ao vinho, cuidado com as drogas, cuidado com o pecado, com o roubo, com a ira, com a peleja, com o ódio, com o ressentimento, com mágoa. Cuidado com todas essas coisas. Tudo isso é o que a igreja fala, não faça, é a porta estreita. É difícil de ser crente, igreja, não é fácil não. Não é qualquer lugar que você pode estar, não é qualquer coisa que você pode falar, não é qualquer coisa que você pode ouvir. A igreja não mudou. A palavra de Deus não mudou. O que mudou foi que nos últimos dias haveriam falsos mestres, ou seja, pessoas que permitem todas as coisas, pessoas que acham que qualquer coisa é normal. Mas Jesus não mudou, Jesus continua falando, entrem pela porta estreita, é uma porta difícil de andar, não é qualquer amigo que você pode trazer junto para essa porta, não é qualquer pessoa que você pode estar no meio. A Poliana testemunhou aqui, a Josi está aqui com a gente, o Kleber, ela orou muitas vezes, e durante, como ela disse aqui, 6 anos por eles, mas você andava com eles, Poli? Naquela época não dava, mas hoje, estamos juntos, vamos fazer a obra. Tem pessoas que infelizmente não é o momento de você estar com ela, porque a porta é estreita. Agora vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso, porque eu parei para explicar. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus fala, tem uns caras aí, Jesus está falando, ele está respondendo uma pergunta. Vai ser difícil para as pessoas se salvarem. Jesus fala, eu vou responder para você. Tem que entrar na porta estreita. Porque vai ter gente que não vai conseguir. Vai ter gente que não vai entrar. Aí ele continua. Quando o pai de família se levanta e fecha a porta,
e começardes a estar de fora e a bater na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: eu não sei de onde vocês são, não conheço. Sabe o que ele está dizendo, igreja? Vai chegar um momento que Deus, o Pai, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, vai se levantar do seu trono celestial e vai fechar a porta dos céus. E muitos ficarão de fora. E vão bater na porta: Senhor, deixa nós entrar. E ele vai falar: não conheço. Ai, pastor, mas como que vai ser isso? Todo mundo aqui já assistiu em algum momento a historinha da arca de Noé, não assistiu? Em algum momento? O que aconteceu com a porta da arca em certo momento? Ela se fechou. E não sei se vocês têm esse conhecimento, mas se vocês não tiverem, vocês podem ir lá em Gênesis e ler. A Bíblia fala que Deus foi por fora da arca e trancou a porta. Colocou uma fechadurinha ali. Para quê, igreja? Porque com certeza familiares de Noé bateram na porta da arca. Com certeza os pais de Noé podem ter batido na porta da arca, mas a porta estava fechada. O tempo é agora, o momento é esse. Jesus está falando assim, ó, dá para se salvar, mas tem que andar na porta estreita, tem que entrar na porta estreita, porque vai chegar um momento que o Pai lá em cima vai fechar a porta, e a hora que ele fechar a porta, assim como a arca foi fechada, vai vir as guerras, vai vir as tribulações, porque dessa vez não vai acabar com água, e vai levar todo mundo que ficar, e vai ter pessoas que vão bater na porta, deixa-nos entrar, agora nós queremos entrar, e ele vai falar, não conheço. Aí sabe o que é pior? Vamos continuar lendo, 26, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Vai pegar alguns crentes, igreja, vai pegar alguns canelinha de fogo, vai pegar alguns da Bíblia, vai pegar alguns do terninho, que comiam a ceia, bebiam a ceia aqui na igreja, estavam na presença do Senhor, mas infelizmente o coração estava bem longe daqui, as suas prioridades não eram a igreja, as prioridades não eram Cristo. Vai pegar alguns de canela curta. Ele fala, vai pegar muita gente do mundo, mas vai pegar gente de dentro da igreja também. Vai pegar pessoas que conhecem a palavra, vai pegar pessoas batizadas, vai pegar pessoas que pensaram que o dono da casa ia demorar para voltar, e ele veio numa hora e pegou muitos de surpresa. Eu até brinco e sempre falo isso e acredito nisso que eu estou dizendo. Acredito que Cristo volta nessa segunda vinda, acabando com o tempo que nós chamamos de tempo da graça, num dia de carnaval. Porque vai pegar alguns da igreja, alguns crentes, ó, só aqui, ó. E ele vai falar, tá aí, a porta fechou. Mas foi só um dia. Está fechado, não te conheço. Mas eu comia na tua casa. Comia, assim como eu tenho o joio e o trigo, no mesmo lugar, e os dois crescem juntos. E no final, o trigo eu jogo para o celeiro, porque tem valor, e o joio eu queimo, porque não me vale nada. Igreja, muitos serão estranhos naquele dia, e não entrarão, não terão lugar, porque não andaram no caminho estreito. Não é fácil ser crente não, igreja. Uma das coisas que hoje em dia, você tem que abandonar para ser crente é a preguiça. O povo preguiçoso nesses últimos dias. Até esses tempos atrás eu estava rodando de aplicativo, uma mulher entrou no meu carro, sentou lá e coitada, eles não sabem que eu sou pastor, que eu estudo Bíblia, eles não sabem dessas coisas, né? E começou a falar asneira atrás do carro lá, que não precisa ir para a igreja, não precisa, porque ela é a igreja. Eu falei, então você me mostra na Bíblia onde está escrito isso aí, porque a minha não tem. Eu preciso entender onde está escrito isso aí.
Porque em Hebreus 12, 25 fala, não deixeis a vossa igreja como é costume de alguns, ainda mais que está chegando aquele grande dia. Está escrito isso? Eu falei, tá, Hebreus 12, 25, pode anotar aí. Aí, não, mas eu posso. Essa é uma, que se não se arrependeu depois que ouviu tudo que ouviu, porque igreja era um percurso de 3 minutos, mas depois que eu deixei ela, eu fiquei mais 10. Ela falava, eu trucava, ela falava, eu trucava. Eu falei, não, Deus colocou no carro, então vai ouvir. Vai ouvir. Aí a hora que ela foi embora, ela falou assim, você estuda a Bíblia? Eu falei, eu sou pastor. Ah, é por isso então. Eu não gosto de teologia. Eu falei, mas nem eu. Não gosto de nada das coisas do mundo, eu gosto de ler a Bíblia. Agora, se isso chama teologia, eu gosto. Eu gosto das coisas que estão na Bíblia, aquilo que está escrito. Eu não falei hora nenhuma para a senhora o que eu penso ou o que eu acho. Todos os assuntos que nós conversamos, eu falei para você, versículo e capítulo, para você ler. Porque não é o que eu penso não leva ninguém para o céu. O que eu penso, na verdade, não vale nem para mim. O que vale é a verdade. Vamos continuar lendo. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticam o mal, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós ficando de fora. Está escrito isso ali ou não? E vós sendo lançado fora, ou em algumas versões, e vós ficando fora. É isso que Davi não queria. Pequei, errei, adulterei, tem um homicídio nas minhas costas, porque eu mandei matar o marido dela ainda. Senhor, não me lances fora. É por isso que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Senhor, não me lances fora, porque ele sabia que o pecado ia trazer consequências para a vida dele. Ele sabia que o pecado ia trazer problemas. Nós temos que tomar cuidado para que no último dia nós não sejamos estranhos para o nosso próprio Deus, para aquilo que nós tanto buscamos. Pastor, mas será que ele estava falando da igreja? Estava, porque ele fala assim, as pessoas vão chorar, haverá pranto e ranger de dentes, quando eles verem Abraão, quando eles verem Isaque, quando eles verem Jacó. Vai lá no mundo, lá para as pessoas que não conhecem igreja, nunca entraram numa igreja evangélica, ou nunca entraram numa igreja, pergunta para eles quem que é Abraão, Isaque e Jacó. Pergunta se eles sabem quem são essas pessoas. Então quando Jesus fala aqui, é porque ele sabe que nós conhecemos. Ele sabe que nós sabemos quem é. 1 Samuel 16, capítulo 1, aquele que foi antes de Davi, e Davi conhecia muito bem, Davi sabia muito bem dessa situação. Então quando ele ora e diz, não me lances fora, com certeza ele estava lembrando dessa situação. 1 Samuel 16, capítulo 1 diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Samuel estava lá intercedendo por Saul. Saul havia pecado. E sabe qual que foi o pecado de Saul? Desobediência. Deus falou para ele, vai lá na cidade de Amaleque, dos amalequitas, extermina tudo lá. Porque quando eu tirei o meu povo de Israel de dentro do Egito, da escravidão, o povo estava magro, o povo estava debilitado, o povo fazia 430 anos que estava escravizado na terra do Egito, eles atacaram o meu povo e mataram milhares. Meu povo não tinha arma, meu povo não tinha nada, então agora é hora de fazer justiça. E ele foi lá, e quem conhece a história sabe, ele poupou a vida de Agag, ele poupou a vida de umas mulheres, levou algumas ovelhas, e Deus, é só você ler o capítulo anterior, o 15, está tudo escrito ali, e Deus fala, eu rejeitei, lancei fora, não quero mais saber de Saul como meu rei, como rei de Israel. É aí que se você continuar lendo ele vai falar, eu já escolhi o outro rei, é só você ir lá na casa de Jessé, que eu já escolhi um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei, e nós sabemos que quem é esse homem, a igreja? Davi.
Então Davi sabia muito bem, quando ele estava escrevendo o Salmo 51, o que ele estava dizendo. E por último, acho que ainda dá tempo, Daniel capítulo 5, versículo 22 e 23. Daniel 5, 22 e 23. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores a deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, e de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Vou explicar bem rápido o que aconteceu aqui. O pai de Belsazar havia pecado contra o Senhor com uma arrogância, uma soberba tremenda. O nome dele era Nabucodonosor. E Deus fala que se aquilo acontecesse, se ele viesse a fazer isso através de um sonho, ele iria pastar. E passado 12 meses do sonho, 12 meses da revelação de Daniel, daquele sonho, ele sobe no alpendre da casa dele, no segundo andar, olha tudo aquele reino e fala: eu conquistei tudo, eu fiz tudo isso. E a Bíblia fala que imediatamente um anjo do Senhor apareceu para ele e tirou o espírito dele, e ele agora virou um animal. Ele vira um animal e começa a pastar durante 7 anos. E quando ele é restabelecido, quando as coisas voltam para ele, depois de 7 anos, ele não morre, Nabucodonosor, ele passa o reinado para Belsazar. Aí Belsazar fala: eu vou dar uma festa, porque agora eu sou o rei. Vai lá onde Nabucodonosor guardou os utensílios da casa do Senhor que nós destruímos lá em Israel, que é o templo de Salomão, que era tudo taças de ouro, copos de ouro, panelas de pratos de prata, tudo coisa preciosa. Traz aqui para nós usarmos nesse banquete. O que ele fez, igreja? Mais uma vez, negligenciou, profanou aquilo que é santo. Aí aparece um punho de uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim, e aí todo mundo fica assustado, porque só o punho escrevia na parede, não tinha ninguém, era só o punho. Aí chamou esse, chamou aquele, ninguém conseguia decifrar. De repente chega Daniel lá, aí falaram para ele: tem um homem chamado Daniel, que revelou que o teu pai ia pastar, e teu pai pastou 7 anos. Ele fala: manda chamar ele. Daniel chega lá e fala assim, o que nós lemos aqui: você viu tudo o que aconteceu com o teu pai, você viu que o Deus do céu é poderoso, por que você desobedeceu? Por que você negligenciou? Você sabia tudo que esse Deus pode fazer. Além de você beber vinho, beber bebida forte, com mulheres, com concubinas, ou seja, uma orgia, ainda com as coisas da casa de Deus você fez isso, cara. Ainda para piorar, você pegou imagens de outros deuses e colocou nessa festa e bebeu com os copos consagrados da igreja. E não deu louvores ao Deus que a tua vida está na mão deles. Não vou continuar lendo por causa do tempo, mas se você ler os versículos para baixo, Daniel fala, sabe o que está escrito lá? Na parede? Deus pesou você numa balança, as coisas boas e as coisas ruins, e você foi achado em falta. Ou seja, as coisas ruins pesaram mais do que aquilo que você fez de bom. Você só tem vida até a noite. Amanhã de manhã você está morto. Amanhã de manhã você não terá mais vida. E se você continuar lendo, você vai ver que ele morre naquela mesma noite. Ele morre naquele mesmo instante. Igreja, Davi
Ele estava falando assim: Senhor, que o meu pecado não me lance fora da tua presença, que o meu pecado não me tire diante de ti. Muitas vezes nós permitimos que o pecado faça a separação entre nós e o nosso Deus, conforme eu falei no começo do culto, que está escrito em Isaías 59, versículo 2. Nós permitimos que o pecado nos lance fora, e nós achamos que não é assim, mas é. Igreja, eu poderia ficar lendo com vocês aqui várias situações. Eu poderia ler com vocês aqui Adão. Não é para comer da árvore que está no meio, Adão, você entendeu, infeliz? Tem um monte de árvore para você comer aí, ó. A do meio não. Pois o que ele fez? Comeu. Adão, você comeu da árvore? Ah, foi a mulher. A mulher que me incentivou a comer. Mulher, você comeu e incentivou ele? Ah, foi a serpente. A serpente que me envolveu. O que aconteceu? Os dois foram lançados para fora. Fechou-se o jardim, nunca mais entraram no jardim de Deus. Foram lançados fora. Poderia falar da época de Noé. Quantas pessoas ficaram de fora da arca, zombando. Esse velho está ficando gagá, onde já se viu que vai chover? Acredite que a arca demorou 120 anos para ficar pronta. 120 anos as pessoas zombando de Noé. No entanto, a arca ficou pronta e eles morreram afogados. Igreja, o que Davi estava dizendo é que o meu pecado não me lance fora. Agora tem a segunda parte do versículo, coloca para nós lá, para mim não ter que abrir aqui, o Arthur, Salmo 51, verso 11. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele fala: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim a tua unção, por causa do meu pecado. E aí eu quero dar alguns exemplos para vocês de pessoas que perderam o Espírito Santo. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. 1 Samuel 16, 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Agora vai um pouquinho para frente no mesmo capítulo, versos 14. E o Espírito do Senhor se retirou de... O que aconteceu? Perdeu a presença do Senhor. O Espírito Santo saiu da vida de Saul. Alguém lembra o que passou a acontecer a partir desse momento com Saul? Ele começou a manifestar demônios. Ele começou a ficar endemoniado. Tudo por quê? Desobediência. E quem foi chamado para que dedilhasse a harpa? É isso que chama mesmo? A harpa. E aquela música fizesse com que os demônios deixassem a vida de Saul. Quem foi chamado? Alguém lembra? Davi. Então, quando Davi estava dedilhando a arca, ele estava fazendo aquilo para que o demônio saísse de Saul, sim ou não? Porque Saul tinha perdido a presença de Deus. O Espírito Santo já não estava mais com ele, conforme nós lemos. O Espírito do Senhor saiu de Saul. E quando Davi peca, o que ele lembra, igreja? Eu dedilhava a harpa, para que o espírito demoníaco saísse de Saul, porque o Senhor havia o deixado. Será que o Senhor vai sair de mim também? Será que o Espírito do Senhor vai sair da minha vida também? É por isso que a oração dele é: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque ele sabia qual era a consequência de perder o Espírito Santo. Agora eu até vou voltar um pouquinho para fazer um comparativo. Qual que foi o pecado de Beltesazar? Negligência. O que é negligenciar?
é saber o que tem que fazer e fazer errado. Ele viu tudo que o pai dele padeceu, Nabucodonosor? Viu. O que ele fez? A mesma coisa. Só que para ele não teve perdão. Morreu no mesmo dia. Porque ele viu tudo aquilo que aconteceu e não se arrependeu. Brincou com o Senhor. Davi viu tudo aquilo que aconteceu com Saul. E ele falou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Igreja, a partir daquele momento, eu não vou ler os versículos, mas se você continuar lendo, a partir do versículo 14, que eu falei para vocês aí, você vai ver tudo isso que eu vou falar. A partir daquele momento, a raiva tomou conta do coração de Saul. A partir daquele momento, o ódio, a mágoa, o ressentimento, a ira, tomou conta do coração de Saul. Para vocês terem uma ideia, esse eu quero ler porque vai ser rápido e está um pouquinho para frente. No capítulo 18, versos 7 e 8, a Bíblia fala assim, ó: e as mulheres tangendo respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu milhares, porém Davi os seus 10 milhares. As mulheres começaram a tocar as suas harpas, o seu violão, o seu teclado e cantavam: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. E olha o que acontece, igreja, no versículo 8: então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? A ira, a inveja, o ódio, a mágoa, o ressentimento começaram agora a tomar conta do coração de Saul. E se você continuar lendo, ele pega uma lança e joga na direção de Davi. Davi se desvia e a lança pega atrás numa árvore. Se tivesse pegado nele, tinha matado. Sabe por quê? Porque agora ele já não tem mais o Espírito do Senhor. Aí a raiva tomou conta, o ódio tomou conta, a ira tomou conta. Igreja, se nós não nos libertarmos do pecado, Deus vai nos lançar fora. Se nós não nos libertarmos do pecado, o Espírito do Senhor vai nos deixar, e naquele dia nós vamos bater e vamos ficar de fora, e naquele dia nós vamos querer entrar e a porta estará fechada para mim e para você. Por quê? Porque é estreito o caminho que nós temos que andar, a porta que nós temos que entrar. Davi sabia de tudo isso, Davi viu tudo isso. Então quando Davi pecou e o seu pecado foi exposto pelo profeta, e ele entendeu que era o próprio Deus falando com ele, ele fala: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque se eu perder isso eu estou enrolado, eu vou começar a manifestar demônios, eu vou começar a ter ódio, mágoa, ressentimento de tudo que acontece ao meu redor, porque é isso que o inimigo faz, e ele não vacila. Você muitas vezes dorme, ele não, ele está ali a todo tempo, preparado para matar, roubar e destruir. E por último, para a gente dar andamento no encerramento, eu quero ler para vocês Juízes, capítulo 16, abra comigo no livro de Juízes, capítulo 16, nós vamos ler do 20 ao 22, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou do seu sono e disse: sairei ainda desta vez como as outras, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O que aconteceu com Sansão? O Espírito do Senhor foi embora. Ele sabia? Não. Só para vocês entenderem, para chegar até esse contexto, Sansão era filho de uma mulher que era estéril, não poderia ter filhos. Então Deus faz uma promessa: vai nascer um filho de você. Ele vai ter uma consagração de nazireu. E nazireu não pode beber bebida forte, não pode beber vinho, nada, não pode colocar isso na boca, não pode cortar o cabelo, e nazireu também não pode tocar em coisa morta. Não pode tocar em nada que for morto. E Sansão, ele julgou Israel por 20 anos,
matou muitos filisteus, defendeu Israel. Vocês conhecem as histórias nas escolas bíblicas, né? Muito se fala, o fortão, cabeludão, que matava 1000 homens, mas aí ele começou a ir em certos lugares, beber, quebrou uma das regras. Aí num dia, os filisteus vieram contra ele, a Bíblia fala que ele pega uma queixada de bode é ossos. Qual que é o outro voto dele? Não pode tocar em coisa morta. Ele pega os ossos daquela queixada de bode e ele mata naquele dia 1000 filisteus naquela guerra, naquele momento, mas ele tocou em ossos. E aí Dalila preparou várias armadilhas para ele, amarrou ele, ele quebrou as amarras, fez várias coisas para ele, que ele falava que se fizesse aquilo, ele não teria mais força. Mas um dia, de tanto Dalila insistir, ele fala, não é nada disso, é os meus cabelos. Se cortar os meus cabelos, a minha força acaba. E então, ele estava muito cansado, deita no colo de Dalila, Dalila raspa a cabeça dele, avisa os filisteus, pode vir, mandou um WhatsApp para os filisteus, né? Pode vir, vamos ver agora se acabou a força dele ou não. Os filisteus estão na porta, Sansão, vou me levantar mais uma vez e vou destruir tudo. Mas a Bíblia fala, ele não sabia que o Espírito do Senhor o havia se retirado dele. Ele não sabia que o Espírito do Senhor o havia deixado. Igreja, nós somos salvos porque nós temos um selo chamado Espírito Santo. Se esse Espírito sair de mim e de você, nós não somos mais nada. Nós não conseguimos mais nada. O que aconteceu com ele? Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele, amarraram, arrancaram os seus olhos e fizeram descer para onde? Vocês têm ouvido muito essa palavra por esses dias? Sim ou não? Está lá desde o Antigo Testamento, igreja. 6.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, está lá já, faixa de Gaza, onde hoje Israel está atacando. Levaram Sansão para Gaza, cego, furaram os seus 2 olhos, cegaram Sansão, amarraram, levaram para Gaza, e prenderam ele com cadeias, e ele andava moendo no cárcere. Aí colocaram ele para o dia inteiro ficar empurrando uma pedra de moinho, que ficava ali, tirando azeite das azeitonas, porque colocava as azeitonas ali, e ficava no moinho o dia inteiro, rodando, o dia inteiro ali, fazendo aquele movimento, escravizado, um cara forte, um cara cheio do poder do Senhor, mas que foi brincando, profanando as coisas de Deus, e não percebeu que o Espírito do Senhor havia deixado. Igreja, tem acontecido isso com muitos crentes hoje, tem acontecido isso com muitos pastores hoje. Eles ainda não perceberam que eles estão cegos, não perceberam que eles estão presos, não perceberam que eles estão andando em círculos, moendo uma pedra de moinho. Não perceberam isso, acham que estão abalando, e vou usar até um versículo, porque isso não é minha opinião não. Vocês dizem que são ricos, que não tem falta de nada, mas não sabem que são uns desgraçados, pobres, cegos e nus. E eu não estou aqui usando palavrão não, é só, se o Arthur quiser colocar ali, Apocalipse capítulo 3, é a Bíblia, ela que fala isso, não sou eu. Quem já leu lá na Bíblia desse jeito? Todos aí já leram em algum momento, muitos já leram, né? Não todos. Aí Jesus fala assim, eu peço que vocês venham a mim e comprem de mim ouro provado no fogo, para que vocês sejam verdadeiramente ricos. As pessoas estão achando hoje em dia que se elas conquistar dinheiro, elas estão bem, elas são prósperas, elas são os melhores crentes do mundo. Igreja, sabe o que a Bíblia fala? O que dará o homem se ele perder a sua alma? O que dará o homem para resgate da sua alma? Como que nós vamos comprar a presença do Senhor de volta? Como que nós vamos comprar?
o Espírito do Senhor de volta para as nossas vidas, pode conquistar o mundo inteiro. Se você perder a sua alma, não terá valido de nada. Isso é versículo bíblico. Está lá em Mateus capítulo 6, Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia. Igreja, Sansão perdeu o Espírito do Senhor e nem se atentou. Sansão perdeu a presença do Senhor e nem se ligou. Muitos estão dentro da igreja, e não só aqui na nossa, mas em várias. Esses tempos atrás eu escutei até um pastor de uma igreja bem renomada, bem grande, dizendo: 70% dos fiéis da minha igreja não vão ser salvos. Olha só. Porque só buscam prosperidade, só buscam crescimento, enriquecimento. Não vão ser salvos. Para um pastor falar isso, e ele fala porque ele é não vou falar mal dele, né? Mas é um dos que pregam prosperidade hoje em dia. Igreja, se nós não nos libertarmos do pecado, nós não vamos entrar. Se nós ficarmos brincando com o pecado e profanando as coisas do Senhor, nós não vamos ter lugar. Nós não vamos conseguir entrar na presença do Senhor. Aí o versículo 11, coloca para nós ali, Arthur, pessoal do grupo de louvor, já pode subir aqui neste lugar, neste altar. No versículo 11, a oração de Davi é Salmo 51, 11. Não me lances fora, é o 10 então, Arthur, eu que anotei errado ali. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova num espírito reto. Qual que é a oração de Davi? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova o meu espírito num espírito reto. Vou mudar aqui essa palavra reto para inabalável. Sabe o que Davi estava querendo dizer nesse momento, igreja? Não permita que eu me desvie da tua presença. Não permita que eu transgrida as tuas leis. Sabe o que é transgredir? É passar do limite. Eu já expliquei, mas hoje tem bastante gente aqui. Isso aqui é o meu limite, ó. Sim ou não? Se eu passar daqui, o que acontece? Eu caio. É isso ou não? Eu estou andando para lá e para cá com o microfone na mão, igreja, mas eu sei que eu não posso transgredir aqui, ó. Eu sei que eu não posso passar daqui, porque se eu passar, eu caio. Davi está dizendo ali, Senhor, que eu não me desvie da tua presença. Cria em mim, no meu coração, um coração puro, um espírito inabalável, para que eu não transgrida as suas leis, para que eu não passe os limites da tua palavra. Igreja, o que mais tem acontecido nos dias de hoje são pessoas que transgridem as leis, são pessoas que passam os limites. Ele está falando assim, eu não quero ter variação, eu não quero ter dúvidas no meu coração. Eu gosto muito daquela passagem onde Jesus olha para Cefas e fala assim, o teu nome não será mais Cefas, mas será o quê? Pedro. Por quê? Porque você será pedra, e sobre ti eu edificarei a igreja. Sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Ainda hoje você é um Cefas. Cefas é vara, significa vara. Você é maleável, vai para cá, vai para lá, conforme o vento sopra, vai. Mas você vai ser um homem firme, você vai ser um homem correto, você vai ser uma pedra, não vai ter mais variação. A ponto de Pedro ser preso, várias coisas acontecer com ele, e ele não negar Jesus, a ponto de crucificarem, acredita-se que a morte de Pedro foi assim, por escritos, não está na Bíblia, mas escritos, que ele foi crucificado de ponta cabeça, porque ele falou que ele não era digno de morrer igual ao seu Senhor. Igreja, nós precisamos fazer igual Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova o meu espírito, num espírito inabalável, num espírito
reto. O que é uma reta, igreja? Não tem curvas. Quem gosta de moto igual eu sabe, né? Quando você está com uma XJ6 numa reta, o que você faz? Acelera, chama no giro, porque é delicioso, aquele vento, o escapamento, os 4 cilindros, o barulho, é uma coisa maravilhosa, porque não existe curva, é reto, não existe desvios, é uma reta. Davi está dizendo: Senhor, que eu possa ser reto, sem desvios, sem curvas. Igreja, se nós queremos realmente ser libertos, nós precisamos nos libertar do pecado. O pecado não pode mais habitar nas nossas vidas. O pecado não pode mais habitar na nossa casa. E se você crê nisso, se você não quer ser lançado para fora, como nós lemos várias pessoas que foram lançadas fora, se você não quer que o Senhor retire da sua vida o Espírito Santo que é dele, se coloque de pé neste momento, vamos orar. Eu não sei o que você precisa se consertar, quais linhas você tem transgredido, eu não sei aonde tem sido o seu erro, a sua falha, eu não sei, como nós lemos várias situações aqui, se por ações, por palavras, se você é estranho ao Senhor, foi rejeitado ou tem sido negligente, sabe o que tem que fazer, mas tem feito errado, como Belsazar, que viu tudo que Nabucodonosor passou e fez errado. Mas essa é a hora de você fazer um compromisso com o Senhor. Essa é a hora de, assim como Davi, você dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, eu transgredi, eu caguei, fiz errado, mas não retires de mim o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável, um espírito reto. Essa é a hora. Esse é o momento de você se libertar do pecado. O pecado tem escravizado muitas pessoas. O pecado tem levado muitas pessoas. O pecado tem trazido muitas consequências para você e para sua família. Feche os seus olhos. Na oração de Davi do Salmo 51, nós lemos o 10, 11 e o 12. Ele diz: livra-me do pecado, livra-me do juízo divino, perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas falhas. E aí o versículo 12, ele diz o seguinte: torne a dar-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Diga assim comigo, igreja, com a sua mão levantada: eu quero ter alegria na minha casa, eu quero ter alegria na minha vida, eu quero ter alegria no meu trabalho, eu quero ter alegria no meu casamento, eu quero ter alegria na minha vida financeira, eu quero ter alegria em tudo aquilo que eu colocar as minhas mãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, obrigado Jesus, aleluia, aleluia, Senhor. Quantas pessoas perderam a alegria de trabalhar? Quantas pessoas perderam a alegria no seu casamento? Quantas pessoas perderam a alegria na sua casa, com a sua família? Davi estava vivendo um momento delicado da vida dele por causa daquele pecado. Se você ler o Salmos 32, só deixa eu confirmar se é esse salmo mesmo. Você vai ver, é o Salmos 32 mesmo, versículo 3, que ele diz assim, ó: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram pelo bramido todos os dias. Enquanto ele não confessou o pecado dele, enquanto ele não se arrependeu, enquanto ele não fez aquela oração que nós acabamos de pregar aqui o culto inteiro, enquanto ele não se colocou na presença do Senhor,
ele não tinha alegria na sua casa, ele não tinha alegria no seu reino, ele não tinha alegria com as suas esposas, ele não tinha alegria com a sua vida financeira, ele não tinha alegria com o seu trabalho, ele não tinha alegria consigo mesmo, a ponto dele falar, vou resumir esse versículo de uma forma que vocês entendam, eu envelheci vários anos enquanto eu não confessei o meu pecado, eu fiquei velho. Igreja, muitos de nós, por não sermos livres do pecado, por não sermos libertos e curados das transgressões, dos erros, das falhas, não temos mais tido a alegria de viver, não temos mais tido a alegria de trabalhar, não temos mais tido a alegria de estar com as pessoas, de estar na igreja, e tudo isso o erro não está no trabalho, o erro não está na sua casa, o erro não está na sociedade, o erro não está na política, o erro está aqui, dentro de cada um de nós, porque permitimos o pecado, e muitos de nós estamos separados do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Simone, vem aqui encerrar para nós o culto, orar.